Se liga. Bom, gente, hoje nos nossos direitos e deveres, tudo que a gente vai trazer especialmente para você são as informações de como uma pessoa aposentada tem que ficar atento quando o assunto são as dívidas. Isso mesmo, já imaginou como é complicado? Tem gente que pensa o seguinte, sou aposentado, vou poder tirar todos os empréstimos possíveis e vou me sentir muito feliz. Calma, 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 que a história não é bem assim. Né? Nós trouxemos aqui a doutora Daniele Lima, que é advogada, né? Advogada previdenciária, e veio hoje para falar com a gente sobre esse assunto. Como é que fica essa questão do aposentado, que muitas vezes parece que pode tudo, mas pode trazer grandes problemas para si. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos. A questão do superendividamento dos aposentados, ela se dá em razão de alguns fatores específicos, né? O primeiro é que a renda dele em si já é pouca, né? Em torno, no Brasil, a gente tem uma média de até 1.350, né? Uma aposentadoria para a maioria da população, que hoje gira em 67 milhões de pessoas aposentadas e pensionistas, né? Dentro dessa regra. Então, o que é que acontece? Os bancos, eles têm uma, como é que eu vou explicar? Já tem uma prática, né, um pouco abusiva, se não dizer extremamente abusiva, de condicionar o pensionista a ter aquela velha ilusão de que o empréstimo é um benefício. Mas não. Por eu já receber, às vezes, de um salário mínimo até R$ 1.350 por mês, eu tenho algumas pessoas aluguel, água, luz, alimentação e a maioria dos idosos medicamento. Sim. Né? Então, eu tenho legalmente hoje a parcela de 30% que eu posso comprometer da minha renda legal, que os bancos podem fazer a margem do empréstimo. E 5% tem o cartão de crédito consignado, que é uma outra modalidade de empréstimo. Então, se eu recebo R$ 1.000 para sobreviver hoje com a superinflação do Brasil, como que eu vou viver com R$ 650 se eu tenho toda a minha margem de empréstimo? Né? Então, assim, é muito peculiar trabalhar com essa questão previdenciária, porque o idoso, ele é um indivíduo de vulnerabilidade. Sim. Né? Ele pode ser facilmente, não é nem enganado, é um pouco ludibriado. É porque se a gente, no dia a dia, muitas vezes, se sente, às vezes, enganado. Né? Você imagina uma pessoa que chega na terceira idade ou aposentado, que pensa que vai ter uma qualidade de vida, e então ele passa a trazer problemas para si. No lugar dele ter uma qualidade de vida, no lugar dele ter paz, descanso, né? Com uma vida melhor, ele acaba entrando em determinados empréstimos que vão trazer mais problemas para a cabeça desse idoso. A questão do consignado. Como é que a gente pode explicar melhor para quem está em casa agora assistindo? O consignado, ele é feito da seguinte forma. Ela é uma opção mais segura para o banco, Sim. Né? Porque o banco não tem a opção de não receber, porque ele é descontado diretamente em folha, certo? Então, o banco oferta com juros menores, né? O consignado é menor do que o juro de crédito pessoal, porque é até 1,8% que pode ser aumentado. Só que assim, a pessoa faz a efetiva, ela é creditada diretamente na conta de que a pessoa recebe o seu aposento, e ela é feita em até 75 vezes, mas teve uma medida provisória, né, por conta da pandemia, que aumentou essa margem de consignado nos empréstimos. Então, deu mais 5% para os bancos ofertarem. E aí foi que surgiu no Brasil o boom de superendividamento dos aposentados. Por quê? Quem já tinha 35% do seu saldo de benefício previdenciário comprometido, passou a ter mais 5%. Ou seja, cresceu quase 132 bilhões de reais em endividamento previdenciário especificamente. E por que a gente chama essa atenção da população? Por que a gente trouxe esse assunto para cá? Porque está tudo muito caro, está tudo muito difícil, o salário continua o mesmo, nada foi modificado para melhor e sabemos que vai continuar. Mas tudo está todo dia sendo aumentado. Então, assim, a partir do momento que você faz um empréstimo, você não tem ideia de que os bancos também estão passando por mudanças. Sim. Essa noite aconteceu mudanças nos bancos, porcentagens que vão aumentar.
né? Você que faz os créditos em branco, você que tem cheques especiais em banco, você já vai começar a passar por algumas dificuldades. Com certeza. Então, assim, como é que fica a questão do aposentado nessa hora? Ele também sofre dessa forma? Toda a inflação, ela atinge toda a renda, Sim. né? Então, assim, para o banco, teve inclusive algumas ações populares que queriam barrar alguns descontos de empréstimos consignados para que aquelas pessoas que estavam vivendo na extrema vulnerabilidade da pandemia, porque os idosos foi massivamente a classe mais afetada pelo Covid. Eles só recebem aquele valor. E só recebe aquele valor. Então, assim, com o aumento dessa inflação, teoricamente os juros, a pessoa precisa de dinheiro, a renda já está totalmente comprometida, mas a quantidade de ofertas e a falta de outras formas de renda, o crédito consignado continua sendo uma saída, mas é uma coisa que é uma faca de dois gumes, certo? Porque você acha que está fazendo algo para se beneficiar, só que você tem um empréstimo que vai durar 7 anos retendo o seu benefício em 35%. E aí o que é que acontece? A prática bancária ela se torna muito mais abusiva porque dentro dos interiores é o que tem. As pessoas do interior elas têm uma prática muito grande de tirar empréstimo, porque naquele momento ela precisa e acha que vai estar suprindo aquela necessidade. E o banco retém todas as suas informações, suas assinaturas, e o que é que acontece? Às vezes o banco refinancia por si próprio valores algo que não foi permitido. Não foi permitido, então torna-se um contrato de empréstimo totalmente invalidado. E quando o beneficiário, o aposentado, busca saber por que eu estou pagando há mais de 10 anos um empréstimo, quando a gente vai olhar é porque foi refinanciado, ele diz, doutora, eu não recebi. Quando você vai buscar juridicamente as ações judiciais, o banco não tem um contrato e o banco não tem uma transferência efetiva de valores. Isso é muito sério, né, doutora? Isso é gravíssimo. Gravíssimo, porque gravíssimo. Assim, ainda tem aquela história do cheque especial, É praticamente um furto. Sim. É um furto nas contas. Porque como se você faz um empréstimo, você tem consciência. Doutora, eu tenho consciência que eu fiz isso, mas esse eu não tenho. Então, assim, a minha especialidade é justamente atuar nesses contratos que são refinanciados sem autorização dos mesmos. E quando é aquele idoso que não tem uma pessoa para acompanhar, um filho, né, uma pessoa mais próxima, ainda se torna mais difícil ainda. Ele se torna mais vulnerável. É verdade. Mas também tem um outro ponto. A família ela se torna muitas vezes o mártir do próprio idoso. Às vezes o idoso, para se inserir no meio familiar, ele precisa ajudar de alguma forma, e a forma que ele acha é ajudar financeiramente. Então, ele faz um empréstimo para ajudar um filho, faz um cartão consignado, entrega para um filho, para um neto, para fazer uma reforma na casa, porque assim, ele precisa de atenção e algumas formas de chamar a atenção junta aquela necessidade do afeto, que geralmente na sociedade o idoso é mais deixado de lado, então ele se torna refém. Ele é o esteio familiar, porque muitas famílias às vezes só recebem o benefício previdenciário e ao mesmo tempo ele precisa se fazer interessante para a família, para ele continuar sendo o esteio familiar. É muito triste, é uma situação realmente muito dolorosa, né? Muito da complicado. Gente ouvir. Mas assim, quais seriam as dicas para quem está assistindo o nosso programa agora para ficar atento sobre essa questão do consignado? Dos demais. A dica mais importante é você fazer um planejamento previdenciário. Sim. Então, assim, as coisas estão muito difíceis financeiramente. A tendência é ficar um pouco pior, Sim. né? Por conta da superinflação e a renda não acompanha. Então, assim, você faz um planejamento. Vou tirar o empréstimo, preciso para fazer efetivamente algo, porque tem pessoas que fazem empréstimo para suprir outras contas, Sim. ou seja, você tapa um buraco e automaticamente você cria outro. Nem é para dar qualidade de vida para si. Não. Hoje em dia, o empréstimo do aposentado, aquele que recebe de 1 a 2 salários mínimos, não tem nada a ver com qualidade de vida. É apenas para suprir necessidades urgentes e básicas. Às vezes precisa de um medicamento, acompanhamento médico. Muitos aposentados fazem empréstimos para pagar consultas, porque o sistema de saúde é muito moroso, é muito lento. Então, faz consultas particulares e precisa desse consignado para se custear. Então, fazer um planejamento previdenciário, consultar sempre o seu extrato bancário, consultar sempre o seu extrato do INSS e, ao perceber o menor sinal de que eu não reconheço essa compra, eu não reconheço esse consignado,
consultar uma pessoa especializada, porque ela vai lhe ajudar. Porque a prática de refinanciamentos ilegais é todos os dias E no essas Brasil pessoas inteiro. têm seus direitos, né? Os aposentados devem buscar seus direitos, Devem né? buscar, porque assim, quando é identificado, o judiciário, ele é bem definitivo nesse ponto. Quando é identificado que foi uma contratação irregular, o banco vai ser condenado a devolver aquilo que ele não lhe deu, que você não pediu, em dobro, e ainda vai lhe dar uma indenização. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a própria OAB, né? Pode entrar em contato com a OAB, pode procurar um advogado que seja especialista na área, porque vai lhe dar um direcionamento muito melhor. Doutora, muito obrigada, tá? Obrigada a você. Continue aqui com a gente, porque na próxima terça-feira tem mais Direitos e Deveres.